Gente, estamos aqui para um vídeo de hoje, mas nesse vídeo eu vou fazer aparições do Laje Speakerman em Skibidi Toilet. Então, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me ajuda a bater 800 inscritos que tá próximo de bater. Então, envie esse vídeo para algum amigo se ele ainda não é inscrito. Então, bora lá pro vídeo. Então, vamos lá. A primeira aparição do Laje Speakerman foi no episódio 24, quando ajudaram nossos camaradas. A próxima aparição do Laje foi no episódio 25, quando ele tava ali bem no canto. Daí depois ele desaparece. A próxima aparição de Laje Speakerman foi no episódio 26, quando ele tá descargando o Skibidi. Quando ele quase mata nós, só que ele depois desaparece. No episódio 27, quando invadem um lugar cheio de Skibidis e aparece um Laje ali. E depois a gente não vê mais o Laje. A próxima aparição de Laje foi no episódio 29, quando ele estava sentado numa privada lendo alguma coisa sobre Skibidis. Daí ele vê o Grit e vai pra cima do Grit. Só que logo depois ele é derrotado pelo Grit em uma velocidade super rápida. E a próxima aparição de Laje Speakerman foi no episódio 32, quando eles estavam lutando contra uns Skibidis e depois e chamaram o Titã Speakerman pra ajudar contra esses Skibidi com laser, né? E quando tá Speakerman lutando contra o Skibidi, ele é infectado pelo Skibidi cientista, só que ele consegue dar descarga no Skibidi, só que ele tira um parasita, só que o outro parasita fica, e daí consegue infectar o Titã Speakerman. E o Titã Speakerman infectado começa a tirar na nossa Spider e no nosso Laje Speakerman estava ali, fazendo eles ser muitos. E a próxima aparição de Laje Speakerman foi no episódio 34, quando ele conseguiu pegar esse Skibidi parasita para fazer teste com eles. E daí a gente não vê mais o Laje. E a próxima aparição do Laje Speakerman foi no episódio 35, bem no finalzinho ali, quando eles iam correndo pro canto. A próxima aparição de Laje Speakerman foi no episódio 37, quando ele estava infectado. Daí chega um Skibidi mutante, só que ele consegue atirar fazendo os dois ser desinfectados. Só que um bate nele, só que o mutante é pegado por trás aí dentro. Daí o Laje Speakerman começa a dar um monte de soco nele. E no episódio 38, quando eles estavam prontos para infectar o Titã Speakerman, a gente vê dois Lajes. Só que quando ele ia desinfectar o Titã Speakerman, o Getório aparece os Skibidis e as Spider matando os dois Lajes. E no finalzinho do episódio 4, a gente vê um Laje ali dando descarga nos Skibidis. Pro finalzinho do episódio 43, o Laje Speakerman aparece quando os TV-Man saem e teleporta. Daí a gente vê dois Lajes. E no episódio 57 até que a gente viu um Laje, só que ele é esmagado pelo Titã Speakerman. Lá pro finalzinho do episódio 59, aí que começa a aparecer os Lajes. Aparece dois e depois mais... pensei que aparecia mais um. E a gente não vê eles. Mas a dupla Titãs faz aquele toque clássico do episódio 59. Lá pro finalzinho do episódio 60, a gente vê um Laje bem ali junto perto do Titã Speakerman. Também lá pro finalzinho do episódio 61, a gente vê um Laje dançando. E no episódio 62, quando uns dois Lajes e um Laje Speakerman estão brincando de jogar um Skibidi, o Laje Speakerman acaba com a brincadeira, daí o Laje Speakerman não entende. Daí também o Laje Speakerman não entende. E daí o Laje Speakerman se levanta para lutar contra aqueles Skibidis. Só que eles veem uma fumaça bem ali. Daí eles pensam que é o Titã TV-Man. Só quando eles vê o Skibidi sem está ali. Daí o Laje Speakerman sai correndo. Daí a gente não vê o Laje. Também lá pro finalzinho do episódio 63, quando o Proja consegue deixar ele atordoado, o Laje Speakerman aparece. Esse daí usa sua caixa de som e depois enfia a faca na cabeça dele. Daí depois ele desaparece. E no episódio 66, quando eles estão no meio de uma batalha, aparece um Laje Speakerman bem ali no canto. Que eu vou... No episódio 67, parte 4, quando o da Funk Boom pede pra olhar pra esquerda, a gente vê o Skibidi sem
Assiste aqui, ele consegue quase atacar nós. Só que o nosso Laje Cameraman vai atrás deles. Daí a gente vê um Laje ali. Daí ele acaba se debatendo com o portão que ia fechando. Daí o Laje Pigman consegue segurar o portão pros outros poderem passar. Só que ele não aguenta mais. E o portão acaba fechando, cortando a cabeça dele. É muito triste, cara. Até que a gente podemos ver de outro ângulo que é a mesma coisa. Lá na Season 69 a gente consegue ver o corpo do Laje Speakerman. E daí eles conseguem abrir o portão e invadir o lugar. E no episódio 78, quando o Hunter é destruindo, matando o boss, ele é atingido por alguma coisa. E os Astrototes ficam impressionados por alguma coisa. E a gente vê os primeiros Laje com sua versão 2.0. E daí chega o Executor na área para ajudar os Speakermans e o Laje, né? Porque totalmente eles ser derrotados totalmente. E eles conseguem com tudo acima, e o Hunter vai pra cima do Executor tentando fazer alguma coisa. Só que não faz nada. Daí o Executor começa a apertar o Hunter, e aparece um Laje Speakerman bem ali quando chega a Strider. Só que a Strider é destruída pela força do Executor. E daí o Hunter só perde o braço, não sei porquê. Daí ele fala isso só apenas atraga sua derrota. Mas eu não sei de onde que eu vi isso. Mas eu não sei não. E chega um monte de Astro pra poder tentar parar o Executor. Só que o Executor tá tão roubado que ele consegue rebater os próprios tiros dos próprios Astros neles. E ainda tem um Astro sobrevivente, só que toma uma lapada de um Laje. E depois recebe mais uma lapada de um Laje. E depois mais uma lapada do Executor. E o Executor se prepara pra mais alguma coisa que vi. Se daí ele começa a receber mais tiros. E chega mais Astro pra tentar acabar com o Executor. Só que a Speakerman uma chega na área e consegue meio que derrotar os Skibris tudo com uma facilidade impressionante. Nem precisando da ajuda de nenhum bicho pra ajudar. E daí ela corta a cabeça do Astro, né? Tu é fraco, Astro. Vocês são fracos. E daí ela chega de uma pose bem maneira. E a gente ouve um barulho de Astro. E daí a gente olha pro Executor e depois olha pro Destruidor que chega, conseguindo fazer alguma coisa no Executor. Só que o Executor consegue usar a foice. Daí chega uma espada da Speakerman, daí fica atirando nele. Daí depois só pra rebater o negócio do laser nele mesmo. Daí ela rebota de novo. E tira esses meus Speakerman, parece. E faz um barulho tão alto que faz quebrar a cabeça do Destruidor. E o Destruidor cai. Daí o Executor começa a dar e no Executor. O Executor tá espada. E desculpa aí porque eu coitei porque algo aconteceu aqui. Daí porque totalmente. E daí eles ativam um negócio dizendo que tá a localização deles, E chegam os Speakermans e as Spiders. E eu vou falar sobre os Lajes no final do vídeo. E chega mais Speakerman e mais Spiders. E daí a Speakerman acha a espada do Goboss, Ela entrega pro Goboss jogando pra eles. Daí eles esperam por algo que está vindo. Daí chega 3 obteradores, mais obteradores e mais destruidores. O que tá fazendo aí? Menino, esqueci o nome dele, meu Deus. E daí chega um Kere Astro que ele dá um sorriso. Então essa luta seria muito épico. Eu vou falar aqui do episódio aqui mesmo, mas
Eu queria dizer que os Lajes Speakermans apareceram muito pouco no episódio. Eu não posso, tipo, eu não tô dizendo mal dos Lajes Speakermans, só que, tipo, eles apareceram muito pouco na série. Então, eu só peço que quando o Dafuckboom voltar, Dafuckboom, por favor, traz os Lajes de volta, porque já estão um tempo sem aparecer. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo não deve ficar muito longo, mas você chegou aqui, faz aquilo que eu te pedi lá no começo do vídeo. Então, esse foi o vídeo. Então, tchauzinho, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchauzinho. Vamos bater 800 inscritos.